Imperors Domination, capítulo 43. Plano do primeiro Elder. Depois que o líder setorial Zou foi embora, Li Qi examinou a lista de discípulos do Pico da Jade da Purificação. Havia um total de 300 discípulos e o primeiro discípulo a entrar no pico já estava lá por 5 anos. Li Qi, depois de ver a lista, olhou para Nan Wairen e perguntou: "O que você acha que está acontecendo?" Nan Wairen riu desconcertado. "Querido sênior, esse pequeno irmão não quer fazer especulações irresponsáveis. Entretanto, se você realmente quer saber minha perspectiva sobre esse arranjo, então esse pequeno irmão se atreveria a dizer somente uma ou duas coisas." Nan Wairen sempre foi suave e compreensivo e ele sabia o que fazer dada a situação. Uma vez que ele escolheu ficar sobre a asa de Li Qi, então ele iria onde Li Qi apontasse, obedecendo sem pestanejar. "Se atreveria o cacete!" Li Qi gritou com desdém e então, continuou dizendo: "Se você usasse a mesma quantidade de energia que você gasta em esquemas traiçoeiros na sua cultivação, seu poder atual seria muito mais alto." Ouvindo as palavras de Li Qi, Nan Wairen só conseguiu se forçar a sorrir estranhamente. "Sênior, ninguém pode contradizer ou mudar seu talento natural dado pelos céus." "Está bem, certo, só não me diga mais essas palavras traiçoeiras. Diga-me sua opinião." Li Qi suavemente acenou a mão. Ele não se importava com as palavras de seu júnior. A natureza de Nan Wairen chegou a um ponto sem volta, ele não conseguiria mudá-la nem se quisesse. Nan Wairen disse rapidamente: "Eu ouvi uma notícia. O primeiro Elder queria que você ensinasse cultivação aos discípulos do Pico da Gema Peculiar, mas o segundo Elder queria que você ensinasse no Pico da Jade da Purificação. Continue com suas conjecturas, está interessante." Li Qi sorriu casualmente, ele já havia entendido os fatores essenciais por trás desse evento. Nan Wairen deixou de ser irreverente, ele continuou explicando seus pensamentos seriamente. "O segundo Elder tem grande influência no Pico da Jade da Purificação porque o Sênior Lang Xixi estudou lá. Apesar de ser apenas um discípulo da terceira geração, com sua cultivação, ele já tem status similar aos líderes setoriais." Nesse momento, Nan Wairen parou para observar atenciosamente a expressão de Li Qi porque ele sabia que quando o assunto era estratégia e esquemas, esse sênior era a pessoa mais assustadora. "Milímetro. Como os outros Elders reagiram?" Li Qi sorriu. "Isso." Nan Wairen ponderou por um momento. Apesar de ser talentoso em ler a mente de pessoas, por ser um discípulo da terceira geração, havia muitas coisas que ele não tinha acesso. "É muito simples. Nós só precisamos ver se o primeiro Elder ainda tem a intenção de disputar pela posição de mestre da seita, então, nós podemos fazer uma conjectura precisa." Nesse momento, Tu Buil chegou. Ele falou enquanto andava até eles. Apesar de ter mais de 1000 anos, seu corpo era vigoroso como o de um jovem, seu rosto sempre com seu sorriso bondoso. "Continue, estou ouvindo." Li Qi não se importava com o engajamento de Tu Buil na conversa, então, ele disse para que continuasse. Tu Buil disse sorrindo: "Sênior, ninguém na nossa seita ancestral do incenso da purificação tem mais influência que o primeiro Elder. Ele é um homem sério, administra justamente, e, acima de tudo, ele também era o discípulo mais velho do último mestre da seita. É possível dizer que ele tem a maior oportunidade de se tornar o mestre da seita ancestral do incenso da purificação. Nosso mestre não é o discípulo mais velho do último mestre da seita." Li Qi ficou surpreso ao ouvir Tu Buil dizendo isso. Ele pensou que Su Yongguan só conseguiu se tornar mestre da seita por ser o discípulo mais velho do último mestre da seita. Tu Buil balançou sua cabeça e respondeu com seu sorriso: "A situação do mestre é um pouco especial comparada à do primeiro Elder. Dentro da primeira geração de discípulos, o primeiro Elder era o que tinha mais chances de ser o sucessor. Na verdade, dentre os 6 Elders, só o segundo Elder competia pela posição de mestre da seita. Os outros 4, em teoria, sempre apoiaram o primeiro Elder. Então,
O que o primeiro Elder acha dessa situação? Li Qi acariciou seu queixo e perguntou. Tu Buiu respondeu rapidamente. Todos sabem como Kang Xiong sonha pela posição de mestre da seita, mas ninguém sabe o que o primeiro Elder está pensando. Apesar dos outros 4 Elders darem suporte a ele, fervorosamente, ele ainda não mostrou uma atitude decisiva. Eu temo que, nos anos recentes, o suporte dos 4 Elders tenha diminuído por causa disso. Li Qi olhou para Tu Buiu e disse provocativamente. O mestre esteve fora por muitos anos e você visita raramente a seita ancestral do incenso da purificação. Entretanto, parece que você ainda é muito bem informado sobre sua situação. O método pelo qual Su Yongguan sempre sabia a situação exata da seita fazia as pessoas tentar imaginar como ela o fazia apesar de quase nunca estar nela. Li Qi estava um pouco curioso, mas não se importava com a atitude do primeiro Elder, sem falar na de Su Yongguan e muito menos na de Kang Xiong. Já que ele já tinha decidido reviver a seita ancestral do incenso da purificação, ninguém poderia pará-lo, nem mesmo seu mestre em nome, Su Yongguan. Sênior, por favor, pare de brincar. Como um discípulo da seita ancestral do incenso da purificação, essa é a nossa casa, é claro que nós temos que prestar atenção à situação da nossa casa. Tu Buiu sorriu graciosamente, com suas humildes palavras. Desde que Tu Buiu começou a falar, Nan Wairen escutou atenciosamente em silêncio. Um monstro que viveu por mais de 1000 anos naturalmente possuía as qualificações necessárias para discutir sobre a situação da seita ancestral do incenso da purificação. Ele definitivamente era uma raposa velha. Li Qi xingou em silêncio na sua mente e então sorriu calmamente. Já que você está de volta, então você deve saber a atitude do mestre mais que ninguém, e... Se esse segundo discípulo fosse uma pessoa inteligente, então Li Qi não gastaria tempo falando em círculos, ele perguntaria diretamente sobre o ponto principal. A expressão de Tu Buiu ainda era a mesma e ele respondeu com seu famoso sorriso. Sênior é o discípulo primordial da seita ancestral do incenso da purificação e você representa nossa futura glória. Qualquer coisa que o Sênior fizer ou disser, o mestre não irá interferir. Nada mal. Essa proficiência em evadir perguntas era formidável. Essa pessoa realmente era uma raposa velha com mais de 1000 anos. Li Qi estava impressionado com as condutas ardilosas de Tu Buiu. Se o discípulo era assim, como seria o mestre? Li Qi sorriu depois de terminar de falar. Nesse instante, ele não queria causar uma comoção na seita ancestral do incenso da purificação, uma vez que sua cultivação alcançasse um nível aceitável, ele agiria e daria conta de tudo. Deixando Tu Buiu de lado, Li Qi diretamente comandou Nan Wairen. Wairen, vai e traga toda a informação relacionada às leis de mérito que estão sendo praticadas atualmente pelos discípulos do Pico da Jade da Purificação para minha casa, eu quero ver com que eles estão brincando. Nan Wairen rapidamente fez que sim com a cabeça e foi cuidar disso imediatamente. Entretanto, antes de Nan Wairen voltar, Li Qi foi convidado para visitar o primeiro Elder pelo seu discípulo. A seita ancestral do incenso da purificação costumava ter mais de 1000 picos primários, entretanto, agora, só haviam 73 picos que ainda por cima estavam se deteriorando com o tempo, a energia natural do mundo que o circundava se esvaia lentamente. Por ser o primeiro Elder, Elder Gu era qualificado para morar no pico mais alto e que continha a maior quantidade de energia natural do mundo da seita ancestral do incenso da purificação. Para um discípulo da terceira geração como Li Qi, ser convidado para uma conversa privada com o primeiro Elder seria considerado uma tremenda honra nos olhos dos outros jovens discípulos. Li Qi confortavelmente sentou no saguão, de frente para o primeiro Elder, sem nenhuma preocupação ou nervosismo. Os dois se encararam por um longo tempo, mas ainda assim, enquanto eles se examinavam, nenhum deles queria começar a falar. Eventualmente, o primeiro Elder não podia aguentar, ele suspirou e começou a falar. Li Qi, esse acento não te entende. Se outros dissessem que você é do portão demoníaco do Nono Santo, então você é irracionalmente arrogante.
O primeiro elder foi direto com suas palavras, então, ele também poderia fazer o mesmo para ter uma conversa direta e verdadeiramente clara. Li Qi sorriu indiferentemente e disse: O que o primeiro elder está implicando? Que eu sou um espião do portão demoníaco do Nono Santo. Isso não é algo que eu possa confirmar ou refutar sozinho. O primeiro elder respondeu humoradamente. Li Qi sorriu depois de ouvir essas palavras. Essa resposta não estava fora do espectro que ele imaginava. Ele encarou o primeiro elder por um momento e depois inquiriu: O que os outros pensam não me importa. O mais essencial, aqui, é a sua opinião. O que o primeiro elder acha da minha tutelagem sobre o dão no pico da Jade da purificação? O primeiro elder se levantou e foi para uma janela. Ele ficou lá parado silenciosamente, sem dizer uma palavra, parecendo uma estátua. Depois de um tempo, ele se virou, olhou para Li Qi e então disse: Eu, sozinho, não posso administrar tudo na seita ancestral do incenso da purificação, especialmente no presente. Parece que a postura dos 4 elders foi abalada. Li Qi sorriu e pensou nas palavras de Tu Buil. Ele entendia o que o primeiro elder estava pensando. Apesar dos 4 elders sempre terem dado suporte ao elder Gu, um longo período de tempo poderia logicamente desapontar suas expectativas e mudar suas atitudes. A ambição de Kang Xiong pela posição de mestre da seita sempre foi aparente por um longo tempo. Seria estranho se eles não reconsiderassem suas atitudes. Eu nasci e fui criado na seita ancestral do incenso da purificação e meu mestre foi meu benfeitor. Sua bondade, para mim, era tão pesada quanto uma montanha. O tom do primeiro elder ficou mais profundo e continuou dizendo: Eu não quero ver o dia onde a seita ancestral do incenso da purificação sofrerá uma grande calamidade vinda dos céus. Li Qi ouviu silenciosamente. Um momento depois, a voz do primeiro elder soou de novo. Nossos inimigos certamente não são as pessoas da nossa seita, eles são de forças externas como a seita do Deus Celestial. Elder, por favor, me guie por esse labirinto. Li Qi assentiu, acompanhado de uma rara atitude séria. 2. O primeiro elder sentou-se, gentilmente suspirando, e então disse: 30.000 anos atrás, nossa seita ancestral do incenso da purificação batalhou com a seita do Deus Celestial. Nós sofremos uma derrota devastadora e uma perda imensa do nosso capital nacional e ainda por cima tivemos que recuar para o território da seita, perdendo o controle total do reino. 30.000 anos atrás, até agora, todos os nossos grandes predecessores encontraram suas origens. O decaimento da nossa seita ancestral do incenso da purificação era inevitável. Apesar de ter decaído, nós ainda temos certas coisas que a seita do Deus Celestial tem em seus olhos. A seita do Deus Celestial ainda não fez nenhum movimento, isso é porque ela ainda tem algumas preocupações. Se por acaso, algum dia, a seita do Deus Celestial descobrir que nós não temos nenhum as escondido, esse seria o dia do desaparecimento da seita ancestral do incenso da purificação. A guerra entre a seita ancestral do incenso da purificação e a seita do Deus Celestial, não Airen comentou sobre isso antes. Na verdade, quando Li Qi ainda era o Corvo Negro, ele sabia de algumas coisas sobre a seita do Deus Celestial, entretanto, seu estado naquela hora não era o ideal. Então, ele naturalmente não se importaria com tal trivialidade.